Capítulo 7. Aos pés de Jesus em canção. A ressurreição. A história. Gentilmente, Marta insistiu com a mãe de Jesus para que ela passasse o sábado em sua casa. Sei que você tem parentes em Belém, Maria, mas a distância da viagem é 2 vezes maior. E quando o sábado passar, podemos voltar juntas para embalsamar o corpo de Jesus. Percebendo João em pé ao lado dela, todos eles ouviram o moribundo Jesus confiar o cuidado de sua mãe ao jovem apóstolo. Marta acrescentou: É claro, João, que você é sempre bem-vindo. Ela também incluiu Maria, a esposa de Cleopas, em seu convite. Como Lázaro vai permanecer em Jerusalém com os outros discípulos, temos bastante lugar. A esposa de Cleopas agradeceu, mas recusou o convite. Meu marido teme que Caifás tente mandar prender todos os seguidores de Jesus. Ele acha que seria mais seguro irmos para Emaús, mas eu voltarei para ajudar você na tumba no primeiro dia. Ao entardecer, o pequeno grupo de enlutados entrou no vilarejo de Betânia e descobriu que a pequena cidade não havia escapado dos efeitos do terremoto. Eles perceberam que uma antiga parede próxima à margem da estrada tinha sido reduzida a entulho e viram alguns celeiros tombados. Quando chegaram à casa de Marta, ficaram agradecidos porque não foi causado nenhum dano sério lá. As mulheres e João esperaram do lado de fora, enquanto Marta entrou para acender a lamparina. A jovem Maria começou a chorar. Então a mãe de Jesus falou, como se fosse num sonho: Hoje à noite, o ar primaveril está tão claro e tranquilo. Quão diferente do céu de hoje à tarde. Lembro-me vividamente que foi numa noite como esta, mais de 34 anos atrás, que o anjo do Senhor apareceu e me contou que eu seria mãe de Jesus. O choro de Maria Madalena se acalmou e ela observou o rosto daquela extraordinária mulher refletido no luar da Páscoa. A mãe de Jesus continuou: Agora entendo o que o profeta Simeão quis dizer. Quando Jesus era um bebê, Simeão profetizou que uma espada atravessaria minha alma. Sei agora que este é o dia do qual ele falou. Marta voltou à porta e todos entraram em sua casa. A bruxuleante luz da lamparina de barro dançava nas paredes e teto, enquanto o pequeno grupo sentou-se por várias horas em silêncio absoluto, contemplando a pequena chama. Maria ainda estava agradecida porque sua irmã Marta os convidara para estar ali. Aquecia o coração estar perto daqueles que mais o amavam. Ela contemplava fixamente a pequena luz como se estivesse hipnotizada. Ficou espantada com a realidade quando viu uma mariposa voar em direção à chama e então cair ferida pela lamparina. Na agitação do dia, Marta havia se esquecido de colocar óleo na lamparina. Assim, enquanto observavam a pequena chama, privada de combustível, vagarosamente desapareceu. Um a um, os enlutados se retiraram para os vários cantos da casa para descansar até o amanhecer. De tempos em tempos, ao longo da noite, alguém soltava um gemido involuntário ou um soluço quando a terrível realidade dos acontecimentos do dia vinham à tona. Maria deitou-se em sua cama costumeira, perto da cozinha. Poucos dias antes, Lázaro havia removido as telhas de verão do telhado sobre a área da cozinha. Isso lhe tornou possível olhar para cima e ver as estrelas. Elas eram tão claras e bonitas. Por que havia tanto sofrimento e morte no mundo? Ela orou em seu coração: Pai, não entendo por que tudo isso tem acontecido, mas acredito que Tu és bom,
porque Jesus disse que ele era exatamente como tu. Continuarei confiando em ti, mas por favor, me ajude a entender. Como posso viver sem ele? De alguma maneira, Maria sentiu uma paz familiar depois de comungar com o Pai e finalmente pegou no sono completamente exausta. Na manhã seguinte, eles se aprontaram para o sábado. Para evitar as multidões, escolheram ir a uma pequena sinagoga em Betânia. Poucas pessoas estavam lá. Algumas crianças abaixo de 12 anos que eram jovens demais para assistir à festa e algumas pessoas mais velhas que não tinham força suficiente para fazer a viagem até Jerusalém. Todos estavam na cidade para a Páscoa. As horas do sábado, que sempre tinham sido tão ricas e abençoadas com a presença de Jesus, agora pareciam vazias sem ele. Quando o idoso rabino ficou em pé para ler o livro dos profetas, escolheu ler do rolo de Isaías, começando onde havia parado na semana anterior. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Antes mesmo de o rabino terminar a leitura, os aflitos discípulos começaram a olhar atônitos uns para os outros. Pela expressão, eles sabiam que estavam pensando a mesma coisa. Poderia ser que essa profecia messiânica estivesse se referindo a Jesus? Eles se lembraram de quando 3 anos antes, João Batista declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De volta à casa, Marta serviu uma refeição simples, mas ninguém conseguia concentrar-se em comer. Quando estavam reunidos em volta da mesa, João disse: "Agora entendo o que o mestre quis dizer ao afirmar: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar." Mais tarde, no sábado, Lázaro chegou da cidade com Tomé. As mulheres lhes fizeram muitas perguntas. Esses 2 discípulos formavam um par interessante. Lázaro era o eterno otimista, enquanto Tomé frequentemente focalizava as coisas negativas. Hoje as cerimônias do templo estavam em total desordem, disse Tomé. Evidentemente,
quando o Mestre rendeu o Espírito ontem, o espesso véu no templo foi rasgado de cima a baixo, deixando exposto o lugar santíssimo. Lázaro acrescentou: os sacerdotes no templo disseram que parece que a cortina foi rasgada em 2 partes pela mão de um anjo. Sim, mas o sumo sacerdote afirma que o rasgo foi causado pelo terremoto ontem. O ceticismo de Tomé podia ser percebido em seu tom de voz. Lázaro continuou: também ouvimos hoje que os líderes religiosos pediram a Pilatos que enviasse um centurião e seus soldados para guardar a sepultura. Eles alegam que podemos estar planejando roubar o corpo do Senhor. Quer dizer que eles foram até Pilatos no Santo Sábado? O inocente João entrou na conversa. Que hipócritas! Quando levaram Jesus para Pilatos julgar, nem mesmo entraram na sala de julgamento, enquanto as pessoas estavam observando sob a desculpa de não desejar se contaminar. Uma expressão de desaprovação apareceu no rosto de Marta. Esta não é a questão, João. Nós já sabíamos que esses homens são corruptos. A questão é, como terminaremos de preparar o corpo de Jesus com 100 soldados guardando a sepultura? Depois das orações do pôr do sol, o grupo de seguidores de Jesus se dispersou em todas as direções. Lázaro e João retornaram a Jerusalém. Tomé, temendo que fosse perigoso demais permanecer em Jerusalém, decidiu ficar com seu primo em Betânia. As mulheres se espalharam nas casas de várias amigas para reunir os óleos e as especiarias para preparar o corpo de Jesus. Elas não sabiam como passariam pelos guardas romanos ou como moveriam a pedra maciça, mas planejaram retornar à tumba assim que o dia começasse a clarear para completar sua tarefa, dando seu último adeus a Jesus. Nenhuma das mulheres dormiu naquela noite. O impacto do assassinato de Jesus e os perturbadores acontecimentos do dia deixaram todos inquietos, confusos e com medo. Marta percebeu pelo som da respiração das outras mulheres que todas estavam acordadas. Assim, 2 horas antes de o dia amanhecer, ela se levantou e acendeu a lamparina. Podemos ir agora ou mais tarde. Ela disse a seus hóspedes: Quanto mais cedo chegarmos, menos atenção atrairemos de nossos inimigos. Quando os olhos de Marta se acostumaram com a luz da lamparina, ela olhou pelo quarto. Onde está Maria? Achando as longas horas da noite insuportáveis, a irmã mais nova de Marta havia saído em silêncio pela escuridão. Atraída pelo imensurável amor e desconsiderando seus temores, Maria foi sozinha até a tumba. Ainda estava escuro quando as outras mulheres começaram sua viagem até Jerusalém. Mantendo-se próximas para evitar tropeçar na estrada estreita, elas relembraram as misericordiosas obras de Cristo e suas palavras de conforto. Quando se aproximaram do lugar da sepultura, viram uma figura solitária, Maria, a esposa de Cleopas. Ela havia atravessado sozinha os 11 quilômetros de Emaús para ajudá-las. Depois de um rápido cumprimento, a esposa de Cleopas perguntou às outras mulheres: Quem vai rolar a pedra para nós? Antes que alguém pudesse responder, uma luz brilhante de relâmpago veio do céu sem nuvens. Ela atingiu as redondezas do jardim. Por um instante, tudo ficou tão claro como o meio-dia, deixando as mulheres momentaneamente cegas. A terra abaixo de seus pés tremeu e ondulou. A mãe de Jesus se agarrou a Marta para não perder o equilíbrio. Marta derramou algumas especiarias e óleo que estava carregando quando as assustadas mulheres tentaram se segurar umas nas outras. Tão rápido quanto o terremoto começou, ele se acalmou. À frente, elas ouviram gritos frenéticos em latim. Elas olharam surpresas enquanto um grande grupo de homens se arrastava
em direção à estrada de Jerusalém. Enquanto corriam, alguns deles cambaleavam e caíam como se estivessem bêbados. O ligeiro vislumbre de armadura na luz matinal indicava que os homens fugitivos deviam ser soldados romanos. As mulheres ficaram paralisadas, observando o espetáculo. Algo maravilhoso aconteceu, a mãe de Jesus sussurrou. Depois de alguns momentos de sinistro silêncio, as mulheres calmamente continuaram na direção da tumba do Mestre. Maria Madalena chegou à tumba momentos depois do clarão e do terremoto. Cuidadosamente, ela entrou na clareira do jardim e descobriu que a pedra havia sido removida. Seu primeiro pensamento foi de que os guardas tivessem removido o corpo de Jesus. Aflita, com o pensamento de perder até mesmo o que restara de seu amigo mais precioso, ela se apressou para a abertura da sepultura e cautelosamente olhou dentro. Uma luz misteriosa parecia estar iluminando o lugar em que Jesus estivera deitado. Mas a tumba estava vazia. Seu corpo não estava lá. Em angústia e choque, Maria contemplou em silêncio o lugar vazio, mal conseguindo respirar. Então ela saiu da tumba e olhou ao redor, confusa e surpresa. Preciso encontrar os discípulos. Ela pensou. Eles saberão o que fazer. A aflita mulher virou e se apressou para percorrer a curta distância entre o portão de Herodes e Jerusalém. Quando chegou à casa de João Marcos, ela encontrou Pedro e João acordados e conversando baixinho no eirado. Maria subiu apressadamente os degraus e disse ofegando: Eles levaram o Senhor da tumba e não sabemos onde o colocaram. Embora Maria não quisesse assustá-los, os nervosos discípulos deram um salto ao som de sua voz. Pedro foi o primeiro a se recuperar. O que você disse? Ele perguntou. Maria tentou recuperar o fôlego enquanto falava. Estive na tumba. O corpo sumiu. A pedra foi removida. Os soldados sumiram também. João olhou para Pedro. Quem faria isso? Ele perguntou. Não sei, Pedro respondeu. Mas devemos ver por nós mesmos o que aconteceu. Devemos acordar os outros? João perguntou. Não, Pedro respondeu. Isso pode ser uma armadilha que os líderes estão usando para acabar com o restante de nós. Na verdade, eu irei sozinho. Pode ser perigoso. Como Deus vive, João disse, eu irei com você. Quando os homens silenciosamente desceram os degraus e subiram para os portões da cidade, perceberam que os guardas romanos não estavam em seus postos. Tão logo alcançou o portão, o jovem João começou a correr e Pedro se esforçou para acompanhá-lo. Sem esperar por permissão, Maria decidiu segui-los. Ela se sentiu estranhamente atraída para o lugar em que vira Jesus pela última vez. Estava determinada a descobrir o que havia acontecido com seu corpo. Marta e as outras mulheres entraram na clareira e encontraram espadas, capacetes e escudos romanos espalhados pelo local onde Jesus estivera sepultado. Maria, esposa de Cleopas, ofegante, apontou para algo. Elas ficaram surpresas ao verem um estranho, alto, usando uma longa vestidura branca, sentado na pedra partida que estivera na abertura da sepultura de Jesus. A enorme pedra havia sido rolada da entrada e partido, como se Sansão a tivesse arremessado à parte com fúria. O bondoso homem na pedra lançou um sorriso tranquilizador às mulheres assustadas. Percebendo seu temor, ele disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado.
Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. O estranho apontou educadamente com a mão em direção ao aposento na ladeira. Vinde ver onde ele jazia. O mensageiro alto se levantou suavemente da pedra e caminhou em direção à tumba. Olhem por vocês mesmas, ele disse alegremente, apontando para a entrada. A mãe de Jesus olhou fixamente para o rosto daquele nobre ser. Então ele sorriu e ela o reconheceu como o anjo Gabriel, que havia anunciado o nascimento de Jesus 34 anos antes. Enquanto as mulheres confusas tentavam assimilar a estranha reviravolta dos acontecimentos, a mãe de Jesus se moveu cuidadosamente em direção à entrada da tumba. As outras mulheres a seguiram timidamente. Embora assustadas, elas entraram passo a passo, com uma determinação nascida do amor pelo seu Senhor. A luz sobrenatural ainda brilhava dentro da tumba. Do lado de dentro, elas viram um outro ser sentado no local em que fora colocado o corpo de Jesus na sexta-feira à tarde. O estranho disse: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Atordoadas, as mulheres saíram da tumba escavada na rocha. Num sussurro, Marta repetiu as palavras do anjo, primeiramente como uma pergunta. Ele ressuscitou? Ele ressuscitou? Depois, ela disse como um fato: Ele ressuscitou. Então Marta fez algo que não combinava em nada com ela. Jogou a sacola com as especiarias para embalsamar e correu o mais rápido que pôde em direção a Jerusalém. As outras mulheres a seguiram. Mal elas começaram a percorrer a estreita trilha, quase colidiram com João, Pedro e depois Maria Madalena. Agitadas e meio histéricas de tanta alegria e confusão, as mulheres, todas ao mesmo tempo, tentavam contar-lhes o que tinham visto e ouvido. A surpresa no rosto delas dizia a Pedro que algo maravilhoso havia acontecido. Vão e contem aos outros na cidade o que vocês viram, ele ordenou. Antes de Pedro terminar de falar, João correu em direção à tumba para ver em primeira mão o que havia acontecido. Ele parou na clareira e reconheceu os equipamentos da guarda romana. Depois olhou para a pedra maciça. João pensou: que força extraordinária poderia lançá-la tão longe? Mas os mensageiros dos quais as mulheres falaram pareciam ter ido embora. Ofegantes e sem fôlego, Pedro e Maria chegaram logo depois dele. Será que o terremoto fez isso? João perguntou. Não, Pedro balançou a cabeça resolutamente. Um terremoto não poderia fazer isso. João caminhou até a tumba e examinou dentro. Pedro nem mesmo hesitou, mas corajosamente entrou no local. A tumba estava vazia, exceto por 2 peças de roupa cuidadosamente dobradas. Com dedos trêmulos, João tocou o linho. Deve ser verdade, Pedro concordou. Só Jesus tomaria tempo para dobrar essas peças. Mas onde ele está? Não sei, João olhou nervosamente em volta. Mas é melhor partirmos. Os soldados podem retornar e nos culpar por romper o selo de Pilatos e roubar o corpo de Jesus. Os 2 discípulos saíram da tumba aos primeiros raios matinais do sol que já estavam dourando os muros de Jerusalém. Maria permaneceu imóvel e entorpecida, encolhendo-se no frio da manhã de primavera. Precisamos ir, Maria. João tocou gentilmente seu braço.
Os guardas podem retornar. Maria concordou, mas permaneceu paralisada pela estranha cena diante de si, enquanto Pedro e João se apressaram para tomar o caminho. A despeito do perigo, ela não conseguia deixar o lugar. Tinha uma percepção irresistível de que Jesus não estava distante. Esperando desesperadamente encontrar o Senhor, onde o vira pela última vez, ela caminhou lentamente, uma vez mais, até o aposento na rocha. De repente, ela ficou sem fôlego diante do que viu. 2 homens, usando roupas brancas, estavam do lado de dentro. Enquanto Maria olhava pasmada e sem fala, um dos estranhos perguntou: Mulher, por que choras? Um angustiado soluço escapou de seus lábios. Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Esperando encontrar alguém que lhe apontasse o destino de Jesus, Maria saiu da presença dos 2 homens incomuns e deixou a caverna. Sentia-se oprimida por causa do medo e da confusão. Uma parte dela ansiava deixar o lugar, mas algo a prendia ali. Chorando incontrolavelmente, com o coração cheio de tristeza, Maria cambaleou da entrada da tumba até a pedra partida que estivera fechando a passagem da caverna 1 hora antes. Enquanto chorava, olhou para o chão e viu os pedaços que restavam da cera e da corda do selo que Pilatos havia colocado sobre a pedra. Ela lembrou-se da história que ouvira quando criança sobre como o rei Dario havia colocado um selo semelhante na pedra quando Daniel fora lançado na cova dos leões. Quando o selo foi rompido, Daniel saiu para a vida. Enquanto estava contemplando o selo e pensando nessas coisas, uma longa sombra passou entre ela e a manhã de sol. Surpresa pela silenciosa aproximação de um estranho, Maria rapidamente olhou para cima. O céu oriental lançou um brilho diretamente atrás da escura silhueta de um homem, tornando difícil para Maria ver seu rosto. O homem perguntou gentilmente: Mulher, por que você está chorando? A quem está procurando? Maria, pensando que era o jardineiro que viera para começar o trabalho do dia, se perguntou: Como ele sabe que estou procurando alguém? Percebendo que apenas as pessoas muito ricas poderiam ser sepultadas numa tumba como aquela, e pensando que possivelmente os líderes haviam retirado o corpo de Jesus, Maria imaginou que aquele homem poderia saber o que fora feito dos restos do Senhor. Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. A mulher suplicou, abaixando a cabeça e virando o rosto para esconder um novo fluxo de lágrimas. Comovido por sua devoção, o bondoso estranho não pôde mais suportar ver sua tristeza. Ele pronunciou uma palavra que transformaria sua tristeza em êxtase. Maria! De repente, uma onda de alegre reconhecimento passou por ela. Ao som melodioso e familiar de seu nome vindo dos lábios compassivos de Jesus, Maria voltou-se e lançou-se aos seus pés cicatrizados. Mestre, o Senhor está vivo! Está vivo! Ela chorou, agarrando seus tornozelos e encharcando seus pés com novas lágrimas de alegria. Ajoelhando-se ao seu lado, ele colocou a mão sobre sua cabeça em sinal de bênção. Com a outra mão, gentilmente enxugou suas lágrimas com a manga de seu manto brilhante. Maria sentiu-se como se ele estivesse secando suas lágrimas com uma luz cálida. Então Jesus lhe disse: Você não deve me deter, porque ainda não subi ao meu Pai. Mas vá aos meus irmãos e lhes diga: Vou subir para meu Pai e seu Pai, e para meu Deus
e seu Deus. Depois de dizer essas palavras, Jesus permaneceu em pé. Quando Maria relutantemente soltou seus pés, contemplou a mais maravilhosa transformação. O rosto de Jesus brilhava tão intensamente quanto o sol da manhã. Era como se alguém tivesse tirado um véu de seus olhos. Ela viu uma inumerável comitiva de anjos radiantes em volta dele, e ele começou a subir através daquele corredor vivo de indiscernível glória. Os anjos cantavam um lindo hino de vitória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A melodia singular da música era infinitamente mais maravilhosa do que qualquer coisa que ela havia ouvido. Antes de Jesus desaparecer na nuvem viva de anjos, ele voltou-se para Maria. Ela ouviu sua voz ecoar, dizendo: Nunca a deixarei. Exatamente quando Maria pensou que não viveria outro momento de tão incrível glória divina, tudo desapareceu. Por comparação, o sol recém-surgido parecia escuro. Quando Maria assimilou a magnitude desses acontecimentos, ela começou a percorrer o caminho a Jerusalém. Uma nova luz brilhou em sua mente e a energia animou seus pés. A música angélica silenciou, mas o coração de Maria continuava cantando: Jesus está vivo! Ele está vivo! Então Maria parou no meio do caminho para assimilar uma profunda revelação. Ele esperou por mim? Sim, ele escolheu me contar as boas novas. Enquanto continuava seu caminho, ela repetia: Ele se importou comigo. Durante toda a sua vida, Maria nunca se sentira boa o suficiente. Simão nem mesmo achava que ela era boa o suficiente para tocar ou lavar os pés de Jesus. Os líderes religiosos pensavam que era boa o suficiente apenas para ser apedrejada. Mas Jesus havia esperado até que Pedro, João e sua própria mãe deixassem a tumba a fim de comissioná-la. Uma mulher que outrora fora considerada excluída da sociedade. O Salvador a viu como um novo e puro vaso. Ele a escolheu para contar ao mundo que ele, o Deus vivo, seu amigo e Salvador, havia ressuscitado.